Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar principalmente um assunto voltado para a classificação das periodontites, mas que é extremamente importante você saber realizar esse exame para também definir um diagnóstico e classificar corretamente as periodontites. Então, nosso tema de hoje será o periograma. Para isso, será necessário nós fazermos uma definição sobre o que é periodontite, para que vocês entendam, e em seguida mostrar a importância desse exame dentro do planejamento, do diagnóstico e o tratamento das doenças periodontais. Nessa figura ilustrativa, nós podemos observar, né, uma imagem representando um periodonto, né? Nós temos aqui o cemento, esmalte, união, junção, cimento, esmalte, o epitélio juncional representando desmossomos, mostrando que a gente tem uma união, né? Mesmo que não seja uma união tão forte, uma adesão tão forte, mas o epitélio juncional tem uma certa adesão à superfície de esmalte. Nós temos aqui o sulco, né? Esse espaço, né? E o epitélio do sulco, né? Não ocorre adesão entre o epitélio do sulco e a superfície de esmalte. Temos aqui também a presença da inserção conjuntiva, e aí a gente já tem a inserção periodontal propriamente dita, né? O ligamento periodontal, o osso alveolar, né? Lâmina própria, né? Do tecido conjuntivo e o tecido gengival, né? Mucosa mastigatória, mais especificamente a gengiva, gengiva livre e gengiva inserida. Tá, pessoal? Então aqui nós temos a inserção conjuntiva, né? E a partir da inserção conjuntiva nós já temos uma inserção periodontal, né? Nós temos o tecido gengival, né, formando o periodonto de proteção, junto com o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, e nós temos aqui o ligamento o cemento, o ligamento periodontal e o osso, formando o periodonto de inserção. Com relação à periodontite, pessoal, é uma doença inflamatória, né? Crônica, multifatorial, que ocorre em decorrência da agressão do biofilme disbiótico. O que seria um biofilme disbiótico, né? Vocês poderiam perguntar, professor, o que é um biofilme disbiótico? O biofilme disbiótico é um biofilme que você encontra uma proporção maior de bactérias relacionadas à doença, em comparação com o biofilme simbiótico, que seria aquele biofilme mais relacionado à saúde. No biofilme compatível com a saúde, nós também teremos a presença de bactérias, né, nesse biofilme. Mas o biofilme relacionado à saúde, nós temos uma proporção bem maior de actinomyces, que é essas bactérias que formam esse grupo azul aqui, ó. Já no biofilme disbiótico, nós temos um crescimento, né? A região, né? A estrutura do biofilme favorece o desenvolvimento de bactérias relacionadas à doença, bactérias mais patogênicas, principalmente as bactérias do complexo vermelho e do complexo laranja. Então, nós costumamos dizer que um biofilme disbiótico é um biofilme em que ocorre um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, essa disbiose, né? Essa disbiose, esse desequilíbrio favorece o crescimento e o desenvolvimento de bactérias mais periodontopatogênicas, mais relacionadas à doença, principalmente ao sangramento gengival, ao aumento da profundidade de sondagem e também à destruição periodontal. Então, essa resposta imunológica inflamatória que ocorre em decorrência
da agressão desse biofilme e a própria agressão, a própria injúria aos tecidos periodontais causado por essas bactérias, nós, em decorrência disso, nós temos a destruição dos tecidos periodontais. Então aqui, ó, nós temos o biofilme disbiótico que vai induzir uma resposta imunológica inflamatória, né? Essa resposta imunológica inflamatória, somada à agressão desse biofilme, vai produzir uma destruição, né, dessa inserção periodontal, formando bolsa periodontal em alguns casos. Em outros casos, nós vamos observar a presença de recessão gengival também, principalmente nos casos de periodonto mais fino. E essas bactérias, elas começarão a colonizar a bolsa periodontal, né, o tecido subgengival, a região subgengival, os nícios subgengivais, e também essa resposta inflamatória somada a essa agressão, como eu já falei, vai estimular uma reabsorção desse osso alveolar, principalmente pelo mecanismo Rank-Rank-L. Então, as células inflamatórias, como também a própria agressão dessas bactérias, vão estimular a diferenciação de pré-osteoclastos em osteoclastos. E, em consequência disso, pessoal, nós vamos observar uma reabsorção da crista óssea alveolar, ó, uma reabsorção da crista óssea alveolar e destruição do periodonto de inserção, do aparelho de inserção periodontal, da inserção periodontal. Então, nós podemos dizer que a periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial e tem como consequência a destruição progressiva da inserção periodontal, né? Culminando clinicamente com o aparecimento de bolsas periodontais, de recessão gengival. Então, o paciente, né, que apresenta periodontite, ao ser sondado, nós vamos observar a presença de bolsa periodontal, ó. Nesse caso aqui, uma profundidade de sondagem, uma bolsa periodontal de 5 milímetros. Observe o quanto que a sonda penetrou, né, nessa bolsa. 1, 2, 3. O quarto milímetro que não está marcado aqui, 4, 5 milímetros. Então, clinicamente, nós vamos observar essa diminuição da resistência dos tecidos à sondagem, em decorrência da destruição, né, da inserção conjuntiva e do próprio periodonto de inserção, né, de cemento, ligamento e osso alveolar. Radiograficamente, nós vamos observar perda óssea radiográfica, né, principalmente nessa região interproximal aqui, ó. Então, clinicamente, nós vamos observar recessão, mobilidade, aumento da profundidade de sondagem, ou seja, bolsa periodontal, sangramento, né? Supuração, e radiograficamente nós iremos observar perda óssea radiográfica. Então, pessoal, outro ponto importante é que essas bactérias que causam a periodontite, que estão mais relacionadas ao desenvolvimento de periodontite, ou seja, as bactérias do complexo vermelho e do complexo laranja, no biofilme disbiótico, elas também são capazes de invadir o tecido, pessoal. Olha aqui, ó. Elas são capazes de sair da bolsa periodontal, da região de bolsa periodontal, e invadir o tecido. Então, elas podem invadir as células epiteliais, tanto do epitélio juncional como do epitélio sucular, como também ela pode invadir o tecido e se localizar na lâmina própria, ou seja, no tecido conjuntivo, né, junto com essas células inflamatórias. Então, essas bactérias elas podem, né, invadir esse tecido. E tem um trabalho, né, alguns trabalhos recentes, né, que eu vou falar daqui a pouco, que mostra que essas bactérias podem formar uma estrutura semelhante a um biofilme, inclusive envolvidas por uma matriz
de polissacarídeos, né? Uma glicocálice, uma matriz de polissacarídeo, funcionando como uma barreira protetora a essas bactérias. Então, vários estudos têm mostrado que principalmente as bactérias do complexo vermelho, como Porphyromonas gingivalis, Tenerella fossitia e Treponema denticula, as bactérias do complexo laranja, como Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermédia, e o AA, que pertence ao grupo verde, mas que também é uma bactéria com um poder de virulência bastante expressivo, né? Que também induz uma destruição tecidual, uma resposta inflamatória mais intensa. São as bactérias que têm essa maior capacidade, né, de penetrar nos tecidos periodontais e induzir uma resposta imunológica inflamatória mais intensa, inclusive dentro do tecido, né, dentro do tecido. Então, vários trabalhos, né, têm mostrado que essas bactérias têm a capacidade de invadir as células epiteliais, como também invadir o tecido conjuntivo, né, do periodonto. Um trabalho bem recente, pessoal, publicado agora em agosto de 2020, né, ele mostra que estruturas semelhantes ao biofilme, inclusive contendo substâncias poliméricas extracelular, ou seja, polímeros extracelulares, o glicocálice, né, uma membrana de polissacarídeos, foram observados no tecido gengival. Ou seja, essas bactérias são capazes de formar um biofilme dentro do tecido gengival, do tecido periodontal, produzindo em loco uma resposta inflamatória. Então, nessa forma de biofilme, como nós já sabemos, essa matriz de exopolissacarídeo, ela pode proteger as bactérias, inclusive, né, do sistema imunológico e inflamatório do hospedeiro. Então, seria mais uma forma de resistência dessas bactérias. E a presença dessas bactérias formando essa estrutura parecida com o biofilme no interior do tecido, né, os autores acreditam que esse fato pode ser o responsável pela natureza crônica da periodontite. Tá? Então vejam que a periodontite ela tem um caráter inflamatório e imunológico em decorrência da agressão de um biofilme desequilibrado, um biofilme desbiótico. Vários fatores podem produzir essa desbiose do biofilme. Se o paciente parar de higienizar, por exemplo, né, pode favorecer uma desbiose. Se o paciente é fumante, pode favorecer uma desbiose. Se o paciente é diabético, também favorece uma desbiose. O próprio processo inflamatório presente ali na gengiva, né, a presença de proteínas plasmáticas, pode favorecer esse desenvolvimento de bactérias mais periodontopatogênicas. Nichos mais anaeróbios, por isso que quando a gente tem a inflamação gengival, a gengivite e a maturação do biofilme, nós teremos o aparecimento ou o crescimento ou o aumento da proporção de bactérias mais relacionadas ao complexo vermelho e ao complexo laranja, porque aquele nicho favorece, né, o desenvolvimento dessas bactérias, né? Aquele nicho favorece a desbiose e isso também, a desbiose favorece o aparecimento da doença. Então, olha só, nesse mesmo artigo, pessoal, eles mostraram que essa invasão celular, ela pode ser por uma via transcelular, ou seja, as bactérias são capazes de invadir as células, como por uma invasão paracelular. Elas conseguem invadir o espaço intercelular entre das células epiteliais. Então, veja só aqui, ó. Então, eu tenho a bolsa periodontal, ó, a bolsa periodontal, e as bactérias presentes nessa bolsa, elas podem invadir o tecido epitelial, o tecido gengival, por dois mecanismos. O primeiro deles é através de adesinas. As bactérias apresentam adesinas
em sua superfície, e essas adesinas podem se ligar a receptores, né, presentes na membrana das células epiteliais, né? Então, através dessa ligação, essa célula consegue penetrar, essa bactéria consegue penetrar nas células. A outra via seria a via da invasão paracelular, ou seja, as bactérias elas vão destruir, né, as junções intercelulares, inclusive os desmossomos, ó. Então vão destruir essa ligação, né, essa união entre as células e vão conseguir penetrar, né, no tecido gengival, no epitélio e até mesmo no tecido gengival. Quando essas células penetram no tecido gengival, né, segundo o trabalho, né, que é de agosto de 2020, né, então praticamente bem recente, elas conseguem formar um biofilme, estrutura, né, parecida com o biofilme gengival no tecido conjuntivo, né, e podem ficar inclusive protegidas da resposta inflamatória do indivíduo, né? Então elas formam aqui esse biofilme junto com aquele filtrado inflamatório que está aqui. Então a presença dessas bactérias no tecido, pessoal, pode também favorecer a disseminação, a bacteremia, né? A disseminação dessas bactérias por via hematogênica. E essas bactérias podem atingir órgãos à distância, por exemplo, placenta na mulher grávida, né? Ela pode atingir os vasos sanguíneos, podem atingir inclusive o cérebro, né? Trabalhos também têm mostrado isso. Então, a presença dessas bactérias no tecido gengival pode favorecer sua disseminação por via hematogênica e essa periodontite pode participar como fator etiológico, aumentar o risco de outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, a aterosclerose, né? Participar da etiologia da aterosclerose ou aumentar o risco de o paciente vir a ter aterosclerose e outras doenças cardiovasculares ou até Alzheimer. Outro ponto importante, pessoal, é que alguns fatores genéticos e ambientais, alguns fatores podem modificar, né, essa barreira e diminuir essa resistência do epitélio à invasão dessas bactérias. Então, alguns fatores genéticos, por exemplo, né, alguns fatores genéticos podem favorecer essa invasão bacteriana. Pode diminuir essa resistência, inclusive, à invasão bacteriana. Entre os fatores ambientais, ó, fatores modificadores das doenças periodontais, como o tabagismo, a hiperglicemia, a obesidade, deficiência de vitamina D e estresse. Então, é mais um mecanismo que nós estamos tendo conhecimento de que alguns fatores modificadores sistêmicos podem interferir na patogênese da doença periodontal. E um ponto importante que esse artigo traz também, que inclusive tem mudado minha concepção com relação ao uso de antibióticos, é que na periodontite nós precisamos, de certa forma, utilizar o antibiótico para conseguir eliminar essas bactérias presentes no tecido, já que nossa raspagem e alisamento coronorradicular não consegue eliminá-las. Então, durante a raspagem, nós vamos conseguir eliminar essas bactérias presentes na bolsa periodontal. Nós vamos desorganizar esse biofilme, nós vamos remover as incrustações de cálculo, nós vamos remover o cemento contaminado, mas nós não iremos conseguir alcançar esse biofilme, né, essa estrutura semelhante a um biofilme presente no tecido periodontal, no tecido gengival. Essas bactérias presentes no tecido, né, muitas vezes é indício de que nós precisamos, para ter sucesso no nosso tratamento, utilizar antibiótico terapia.
Então, ó, a periodontite, esse é um caso de periodontite numa fase bem inicial, né? O paciente já tem perda de inserção em sítios vestibulares, alguns sítios interproximais, mas um caso que está bem no início, né? No estádio bem inicial ainda. Mas quando a gente sonda, por exemplo, esse paciente, a gente vai observar essa presença de perda de inserção clínica, de sangramento gengival, mostrando aqui que a periodontite é uma doença inflamatória, né? Periodontite é uma doença inflamatória. Então, seria uma resposta imunoinflamatória contra o biofilme. Contra o biofilme. E a presença dessa resposta inflamatória, junto com a agressão desse biofilme disbiótico, vai ter como consequência, né, a destruição progressiva da inserção periodontal. E, clinicamente, nós vamos observar algumas características, algumas manifestações que são comuns dos casos de periodontite. Por exemplo, perda de inserção clínica. Ó. Perda de inserção clínica. Então, nós vamos olhar para o paciente e observar se esse paciente tem perda de inserção clínica ou não, né? E vamos sondar, vamos examinar esse paciente, porque se esse paciente tiver perda de inserção clínica, ele é um paciente suspeito de periodontite. Pode ser que ele tenha periodontite. Vamos observar também a presença, como nós mostramos lá, desculpe, no esquema. Vamos observar também a presença de bolsa periodontal em consequência daquela destruição da inserção periodontal. Radiograficamente, nós vamos observar perda óssea, tá? Podemos observar também a presença de sangramento gengival, presença de cálculo ó, subgengival, tá? Olha só que legal, que interessante. Né? Nós temos aqui um fator, né? Um fator predisponente local, né? O cálculo, a presença desse cálculo na região subgengival, que favorece a retenção do biofilme, né? E dificulta a higiene do paciente e pode também, nesse sítio aqui, a doença pode evoluir. Olha só, cálculo. Então, na radiografia, muitas vezes a gente pode observar a presença de cálculo. Então, o cálculo na região subgengival ele precisa ser removido, porque ele funciona como um depósito de biofilme e quando o paciente higieniza, ele vai dificultar a desorganização daquela estrutura presente no biofilme subgengival. Podemos observar também a presença de supuração. A presença de supuração e de sangramento, pessoal, dá a ideia de atividade da doença. Então, se eu sondo, se eu faço uma palpação em um determinado sítio, um determinado dente, tem a presença de bolsa periodontal, tem a presença de sangramento, tem a presença de supuração. Isso dá indício de que a doença está ativa, né? Então, também é um indício que a gente precisa intervir o mais rápido possível. Olha só a importância da periodontite, né? Veja essa paciente, pessoal. Paciente jovem, né, do gênero feminino, 47 anos, mas olha a situação dela, né? Radiograficamente, se a gente for observar, olha o padrão, olha o estágio de destruição, né? Olha a severidade já que a gente observa da doença, né? Olha só. Então, essa paciente apresenta uma forma grave de periodontite. Ela já está no estágio 4 da periodontite. É uma paciente que já teve uma severidade da doença maior, né? Como também uma complexidade, um caso também complexo. Então, olha só, a periodontite, nas formas graves, ela tem uma prevalência de 11%, essa forma aqui. Já na forma mais leve, nas formas mais leves, essa prevalência pode chegar a 50%. Então, isso dá a ideia de que, se a gente considerar todas as formas de periodontite, inclusive as perdas de inserções mais discretas,
em decorrência do biofilme disbiótico, nós temos uma doença bastante prevalente. Então, a periodontite, ela é um problema de saúde pública, inclusive, né? É um problema de saúde pública, inclusive. Por quê? Porque é uma doença que pode levar à perda dentária, ao edentulismo, né? A uma alteração estética do paciente. Então, a perda dentária, o edentulismo e a alteração estética vai ter uma interferência na saúde geral do indivíduo, porque essa doença pode causar uma disfunção mastigatória desse paciente, vai interferir na qualidade de vida. Inclusive, essa doença pode ter um impacto negativo na saúde geral desse paciente. Como nós vimos lá nos slides anteriores, que a periodontite ela pode causar reações à distância, em decorrência da invasão bacteriana e da sua disseminação por via hematogênica. Essas bactérias podem, inclusive, participar ou aumentar o risco desse paciente vir a ter alguma doença cardiovascular em decorrência de aterosclerose, por exemplo. Né? As bactérias podem, inclusive, tem trabalhos mostrando a presença de bactérias do biofilme periodontopatogênico presentes em placas de ateromas. Tá? Então, a gente precisa ter essa consciência de que o paciente com periodontite ele precisa ser tratado e ele precisa ser bem tratado, né? Tratado da forma correta, ok? Porque nós também temos observado, os estudos têm mostrado que em muitos casos os pacientes perdem os dentes porque o paciente não foi tratado da forma correta, né? Porque muitas vezes não foi também diagnosticado da forma correta e a periodontite também não foi classificada da forma correta. Então, quando a gente observa um paciente que tem periodontite ou que um paciente ele tem suspeita de periodontite, nós precisamos avaliar alguns parâmetros clínicos que serão importantíssimos para o nosso diagnóstico periodontal e para a classificação da periodontite. Tá? Então, se eu tenho um caso com perda de inserção clínica, já estou vendo que tem cálculo aqui, um caso que tem perda de inserção clínica, alguns parâmetros serão indispensáveis para a gente diagnosticar e classificar a periodontite desse paciente. Então, por isso, daqui a pouco eu vou chegar no periograma. Estou mostrando para vocês o que é a doença e a importância do periograma nesse processo. Então, a gente precisa avaliar, pessoal, perda de inserção interproximal. É um padrão importante. Lembrando que não é qualquer perda de inserção clínica. Claro que é importante avaliar a perda de inserção clínica, mas principalmente a perda de inserção clínica interproximal, que ele vai dar uma ideia da gravidade da doença, da severidade da doença. Então, olha só, a perda de inserção interproximal, ela é avaliada nesses sítios, tanto na face mesial como na face distal, né? Nos sítios mesiais e nos sítios distais. Nós precisamos também avaliar a perda óssea radiográfica. E aí, se você usar a radiografia periapical para avaliar isso aí, nós iremos avaliar o quê? A perda óssea da crista interproximal. Né? Então, durante essa avaliação da perda óssea radiográfica, nós precisamos observar quais as características dessas reabsorções. Nós podemos ter lesões infraósseas em decorrência de reabsorções verticais, como também podemos ter reabsorções com a característica mais horizontal, tá? Precisamos observar também, pessoal, a profundidade de sondagem, ó, tá? Profundidade de sondagem. A presença de bolsa periodontal. Porque nos casos de periodonto íntegro, essa profundidade de sondagem só ia até 3 milímetros, desde que o paciente não apresentasse hiperplasia, tá? Então, assim, já na periodontite, quando é que eu vou considerar uma bolsa em decorrência da periodontite, né? Quando o paciente tiver uma profundidade de sondagem de 4 milímetros, mas que essa profundidade de 4 milímetros apresente sangramento gengival. Porque se esse paciente tiver sido tratado da periodontite,
ele pode ter uma profundidade de sondagem de até 4 milímetros, desde que não apresente sangramento, né? Então, as profundidades de sondagem maior que 5 milímetros, a gente também considera como sendo bolsa periodontal. Então, com relação à profundidade de sondagem, nós consideramos a presença de bolsa periodontal, né, uma profundidade de sondagem aumentada, os sítios com profundidade de sondagem maior ou igual a 4 milímetros, desde que os sítios com 4 não apresentem sangramento, principalmente, não, desde que os sítios com 4 apresentem sangramento, né? Principalmente nos casos que não foram tratados ainda, tá? Então, ó, em decorrência dessa destruição da inserção periodontal, nós também iremos, e da reabsorção óssea, nós também precisamos avaliar a complexidade do caso, tá? Que está relacionada à presença de lesão de forca, à presença de mobilidade, por exemplo. Então, em decorrência da destruição dos tecidos periodontais, principalmente dos tecidos de inserção, né, as fibras colágenas, o ligamento periodontal, o osso alveolar, nós vamos observar um dente com mobilidade, né? A mobilidade pode estar presente. E se essa reabsorção for em um dente que tem mais de duas raízes, duas ou mais raízes, se essa reabsorção óssea atingir a área de furca, nós também podemos ter uma reabsorção horizontal para o interior da furca e esse paciente irá apresentar uma lesão de furca. Recentemente, né, em março de 2020, no workshop de periodontia de 2019, né, promovido pela Federação Europeia de Periodontia, os pesquisadores de várias partes do mundo elaboraram um guideline, seria uma diretrizes para a prática clínica no tratamento de periodontite de estágio 1 ou estágio 1 de 1 a 3. Né? Então, foram diretrizes clínicas para o tratamento de periodontite. E eles chegaram ao consenso de que a gente precisa seguir um caminho clínico para o diagnóstico da periodontite. E esse caminho clínico, ele segue 4 fases. A primeira fase seria você identificar o paciente com suspeita de periodontite. Então, o paciente que tem suspeita de periodontite é aquele paciente que vai ter perda de inserção clínica, um periodonto reduzido, que nós estudamos nas videoaulas anteriores, um periodonto reduzido, ou que também você possa avaliar essa perda de inserção clínica através da radiografia, que esse paciente apresenta perda óssea radiográfica. Então, a gente pode encontrar perda de inserção clínica, né, já assim no exame mais imediato, como também podemos observar perda óssea radiográfica. Se você identificar o paciente como suspeita de periodontite, você precisa confirmar seu diagnóstico. E é nesse ponto, pessoal, na confirmação do diagnóstico da periodontite, que nós precisaremos de realizar um exame extremamente importante, que é o periograma, tá? Então, depois a gente precisa estadiar o caso de periodontite, nós precisamos avaliar o estádio ou estágio que essa periodontite se encontra, como também desde a severidade, como também a complexidade da doença. E, por fim, precisamos confirmar, classificar, né, a periodontite do paciente, principalmente com relação ao grau de progressão dessa doença, ao risco de progressão futura dessa doença, como também a extensão, se ela é localizada, se ela é generalizada, se ela está obedecendo um padrão molar incisivo, isso tudo nós vamos estudar. Na aula de hoje a gente vai fechar com relação ao periograma, a confirmação do diagnóstico de periodontite, tá? Iremos falar numa videoaula também seguinte, os casos de diagnóstico diferencial, porque você pode ter um paciente que apresenta perda de inserção clínica, você pode ter um paciente que apresenta perda óssea radiográfica, mas ele não é um caso de periodontite. Por isso que a gente precisa diagnosticar.
por exemplo, fratura. No caso de fratura, uma lesão endopério, por exemplo, você pode ter a presença de bolsa periodontal, radiograficamente você pode observar uma reabsorção óssea, mas esse paciente pode não apresentar, pode não ser um caso de periodontite, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre a confirmação do diagnóstico e com relação também ao periograma. Pessoal, veja só, esse é um paciente, né, que vocês, se vocês observarem clinicamente, é um paciente que a gente bate o olho e vai dizer, esse paciente ele tem periodonto íntegro. Se ele apresentar uma radiografia, a gente tem dúvida em algum dente ou na arcada toda. Não, vamos confirmar com a radiografia. Ó, na radiografia, a gente observa que esse paciente ele não tem perda óssea radiográfica. Então, ele é um paciente de periodonto íntegro, pessoal. Ó, tá? Vou marcar aqui. Paciente de periodonto íntegro. Paciente de periodonto íntegro precisa fazer periograma? Não. Por quê? Quando no máximo vai fazer um registro periodontal simplificado. Eu até vou fazer uma videoaula depois só sobre esse índice e publicar no YouTube, né? Quem quiser ter acesso depois, vai lá no YouTube, ou então também posso colocar na plataforma, né? No nosso ambiente virtual de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque esse paciente ele vai ser classificado como saúde gengival clínica ou gengivite, né? Se ele apresentar outra condução, como condição doença gengival não induzida pelo biofilme. Esse paciente tem periodonto íntegro, se você está suspeitando de periodonto íntegro, você vai fazer o PSR para confirmar, né? Sondar. Mas ele não tem necessidade de fazer periograma. Já um paciente desse aqui, ó, que a gente bate o olho e observa perda de inserção clínica, migração patológica dos dentes, né? Os dentes, a gente já observa que os dentes aí migraram e a gente pode confirmar isso com o paciente. Pode perguntar, esses teus dentes, eles já eram assim afastados com esses diastemas? Ou houve uma migração, esses dentes movimentaram-se? Mas, meus dentes movimentaram-se. Então, a gente já observa essa migração patológica. Radiograficamente, a gente pode confirmar isso, né? As reabsorções, né? Olha só, em dentes anteriores, reabsorções ósseas, ok? Perda óssea nessa região anterior-inferior. Então, esse é um paciente que eu suspeito que ele tem periodontite. Então, eu preciso fazer, ele é um paciente que tem periodonto reduzido. Se ele tem perda de inserção clínica, se eu observo perda óssea radiográfica, eu preciso marcar esse paciente com periodonto reduzido, porque ele é um paciente suspeita de periodontite. Eu preciso fazer o periograma, tá? Vamos fazer um resumo geral? Então, vamos supor que você tem um paciente novo. Você está lá na clínica ou futuramente no seu consultório e chegou um paciente para você. Olha lá, ele é novo. Ô, doutor, eu vim ser consultado porque eu estou com um problema na minha gengiva. O que é que você precisa perguntar para ele? Você tem alguma documentação? Você tem radiografia já? Aí ele diz, tenho. Ó. Se ele lhe apresentar, ele pode lhe apresentar, muitas vezes uma radiografia de boca toda, né? Uma radiografia de boca toda. Você vai observar nessa radiografia se essa radiografia tem uma boa qualidade de diagnóstico, né? Essa radiografia está legal, eu consigo, não é tão antiga, né? Eu consigo fazer um diagnóstico com base nessa radiografia? Se sim, pessoal, você vai observar se esse paciente apresenta perda óssea. Olha aqui, deixa eu aumentar aqui. Veja que esses dentes aqui apresentam perda óssea radiográfica, né? Se esse paciente apresenta perda óssea radiográfica no exame que ele já lhe trouxe, se sim, ele é um paciente suspeita de periodontite e nós precisamos fazer o periograma. Agora vamos supor que você diga, professor, o paciente chegou para mim e ele não trouxe nenhum exame, então ele não tem radiografia, né? Então o que é que eu faço? Você vai avaliar clinicamente esse paciente, pegar um espelho, uma sonda e fazer uma avaliação geral desse paciente. Porque você precisa tentar encontrar e observar se esse paciente apresenta perda de inserção clínica interdental, por exemplo, recessões,
gengivais, para que você suspeite se ele é um paciente de periodonto íntegro ou se é um paciente de periodonto reduzido, tá? Então, se eu observar isso, olha, um paciente desse, eu já consigo observar aqui, ó, recessões, cálculos subgengivais, ó, perda de inserção interproximal. Então, é um paciente que eu suspeito, esse paciente tem periodonto reduzido, ele tem perda de inserção clínica, eu acho que esse paciente é um caso de periodontite. O que é que eu faço? Eu preciso suspeitar que esse paciente pode ser um paciente de periodontite e preciso fazer o periograma, tá? Claro que para os casos suspeitos também de periodontite, eu preciso ter a radiografia desse paciente. Então eu vejo, o paciente apresenta, olha só, perda óssea, né, interproximal aqui, ó, perda óssea radiográfica, é um paciente que apresenta um periodonto reduzido, então ele é um paciente com suspeita de periodontite, eu preciso fazer o periograma, tá? E vocês vão entender por que é importante fazer o periograma, porque as lesões periodontais, elas não se comportam de uma forma semelhante em todos os casos. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, ó, pessoal, esse é o periograma, ó, tá? Então, veja que o periograma, ele já lhe dá uma ideia, né, de como está a condição periodontal do seu paciente, né? Então, ele é ilustrado, na verdade, é uma ilustração, né? É um mapa ilustrativo, né? Um desenho ilustrativo da condição periodontal do paciente. Então, daqui a pouco eu falo para vocês quais são os parâmetros que nós vamos observar, né? Vocês já viram em videoaulas anteriores como a gente calcula alguns parâmetros desse periograma. Olha só, então eu preciso avaliar, se eu tenho um paciente que tem suspeita de periodontite, eu preciso avaliar a perda de inserção, o nível de inserção clínica desse paciente. Vocês lembram do índice de sangramento gengival, que eu preciso avaliar 6 sítios em cada dente, 3 sítios vestibulares, 3 sítios palatinos ou 3 sítios linguais? Aqui é a mesma coisa, eu também preciso avaliar a perda de inserção em 6 sítios, 3 sítios vestibulares e também 3 sítios na face palatina ou na face lingual, tá? A mesma coisa, precisa avaliar 6 sítios. E por que que isso é importante, pessoal? Olha só. Veja, pessoal, que eu tenho um paciente aqui com suspeita de periodontite, certo? Tá aqui. Paciente com suspeita de periodontite. Eu posso sondar, por exemplo, esse dente aqui, que é o elemento o 12. Ó, vou mostrar a sondagem para vocês. Ele só apresenta 1,5 de profundidade de sondagem. Vou lá, sondo a face vestibular, ó, do elemento 11 e ele só apresenta 2 milímetros de profundidade de sondagem. Muitas vezes, pessoal, a gente pode cair nessa situação, onde a sonda pode, dependendo da posição e do sítio que você está sondando, você pode se deparar com uma situação dessa, ó. Uma lesão infraóssea, né? Uma bolsa infraóssea, só que você está sondando a crista, ó, e muitas vezes você precisa localizar, né, esse tipo de lesão aqui, ó. Olha só, o quanto que a sonda já penetrou agora, tá vendo? Ó. Então a gente precisa avaliar os 6 sítios, porque a gravidade dessas lesões periodontais pode variar entre indivíduos, de um indivíduo para outro. Pode variar em dentes diferentes, como vocês viram aqui, ó. E no mesmo dente, né, em sítios diferentes. Eu posso sondar o sítio vestibular e encontrar uma profundidade de sondagem normal, de até 3 milímetros, e ao sondar o sítio interproximal, observar uma sondagem de 7, 8 milímetros. Então é importante que a gente faça essa avaliação desses parâmetros de recessão de profundidade de sondagem em 6 sítios
em cada dente. Eu vou mostrar para vocês agora um caso prático, olha só. Sim, e também vocês precisam observar aqui, pessoal, ó, a fazer uma associação da condição clínica com a condição radiográfica do paciente, tá? Então, veja que esse caso aqui que a gente sondou, ó, esse raio-x é exatamente desse paciente aí. Veja como que se apresenta essa lesão radiograficamente. Então, ó, veja que uma reabsorção óssea horizontal, também uma reabsorção vertical mais nesse ponto, ó, vendo? Cálculo subgengival. Então, a gente observa que esse paciente ele teve uma profundidade de sondagem aumentada, ó, que é característico da periodontite. Olha, em decorrência disso, radiograficamente eu observo perda óssea radiográfica. Olha esse paciente que eu tinha comentado. Então, veja só, esse paciente apresentava esse dente destruído, ele relatava um trauma, tá? Com dor, né? A gente observou que esse tecido tinha uma aparência de normalidade, né? Mas o paciente relatava dor, e aí a gente foi fazer a sondagem. Começamos a sondar do sítio distal. Olha só, essa é uma sonda RU OMS, ela tem uma bolinha na ponta, tá? A bolinha da ponta, ela mede 0,5 milímetros. E ela tem uma tarja preta entre 3,5 e 5,5. Então, se essa tarja preta está completamente visível nesse caso aqui, isso quer dizer que essa profundidade de sondagem foi menor que 3,5, né? Até menor que 2, ó, porque eu consigo ver muito a sonda além da tarja preta, ó. Tá vendo? Então, a profundidade de sondagem é reduzida. No sítio vestibular, a gente já observa, além dessa profundidade de sondagem também reduzida, ó, porque a tarja preta a gente consegue visualizar completamente, a presença de sangramento gengival. Então, já era um sítio. Veja que a doença muda, pessoal. As características da doença, das lesões, ela muda. Veja que no sítio distal, nós avaliamos, não tinha profundidade de sondagem aumentada, não tinha perda de inserção clínica e também não tinha inflamação gengival. No sítio vestibular, a gente já observa, ó, perda de inserção clínica. Olha só a recessão aqui. Tá vendo? Uma profundidade de sondagem reduzida, mas um sítio que tem perda de inserção clínica. Como é que eu avalio perda de inserção clínica? A distância do fundo do suco da bolsa para a junção cimento-esmalte, ó. Então, ele tem uma perda de inserção clínica aqui de 3,5. A distância lá do fundo do suco da bolsa para a junção cimento-esmalte. Como a junção cimento-esmalte aqui, ó, está quase que coincidindo com a primeira marcação da tarja preta, que equivale a 3,5, então esse paciente tem uma perda de inserção clínica nesse sítio de 3,5. Então, no sítio distal, disto vestibular, eu não tive nem a presença de bolsa, nem a presença de perda de inserção clínica, nem a presença de inflamação. Já no sítio vestibular, eu tenho a presença de perda de inserção clínica e a presença de inflamação gengival, tá? Mas não tenho a presença de bolsa. Por que que eu não tenho a presença de bolsa? Porque a profundidade de sondagem aí é menor que 3. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente sondou o sítio mésio vestibular, olha a surpresa. A sonda preta desapareceu completamente, inclusive a gente observou supuração, ó, sangramento e supuração. Isso dá a ideia de atividade da doença. Então a gente observou que essa sonda penetrou mais de 5 milímetros, né, no interior dessa bolsa periodontal. Então, confirmando a presença de uma lesão periodontal, de uma bolsa periodontal. Só que essa bolsa periodontal, pessoal, também está associada à recessão, ó. Veja que observa uma recessão no sítio mesial, olha só. Olha só, a distância da junção cimento-esmalte até a margem gengival. Então, eu tenho praticamente 3 milímetros de recessão, né? E 5 e pouco milímetros de profundidade de sondagem, de bolsa periodontal.
Então, olha só, essa perda de inserção clínica, essa destruição da inserção periodontal, ela pode aparecer clinicamente na presença apenas de bolsa periodontal, mas ela pode apresentar também na presença de recessão sem bolsa periodontal, como foi nesse sítio vestibular, e na presença de recessão e bolsa. Então, a doença ela não tem uma característica clínica semelhante em todos os casos. As lesões periodontais elas irão variar, ter uma variação, inclusive no mesmo dente, quando você muda de um sítio para o outro. Por isso que é importante que a gente avalie 6 sítios em cada dente, ok? Olha a radiografia desse paciente aqui, ó. Quando a gente viu a presença dessa bolsa, ou detectou a presença dessa bolsa periodontal, imediatamente, né? Como é um caso no paciente que tem periodonto reduzido, que tem bolsa periodontal, imediatamente a gente solicitou a radiografia periapical desse dente, né? E ao observar a radiografia periapical desse dente, também detectamos a presença de uma reabsorção, olha só, de uma reabsorção vertical, né? Uma reabsorção óssea, né? Vertical nesse dente, já no elemento 21. Já no elemento 11, pessoal, olha a posição da crista óssea alveolar. Está quase numa posição normal, tá? Está quase numa posição normal. Por isso que quando a gente sondou, olha só, quando a gente sondou o sítio mesiovestibular do elemento 11, nós não observamos essa bolsa periodontal, essa perda de inserção clínica. Olha só, de um sítio para outro, no mesmo espaço interproximal, pessoal, olha só, no mesmo espaço interproximal, de um sítio vizinho, um sítio adjacente. Então, de um sítio adjacente para o outro, nós já observamos uma variação da manifestação clínica da doença, uma variação da lesão. No lado vizinho, a gente observa a presença de recessão gengival, de uma bolsa periodontal. Já no sítio adjacente, a gente observa apenas inflamação gengival e um sangramento bem discreto. Por quê? Porque a gente tem osso. Ó. A doença aqui, ela progrediu dessa forma. Ó. A progressão da doença, a destruição da doença, as lesões, elas apresentam características diferentes, muitas vezes de um sítio para o outro, no mesmo dente, como a gente mostrou clinicamente aí nesse caso. Agora a gente vai fechar com o periograma. Então, assim, o periograma nada mais é do que uma ilustração, né, das características clínicas, dos parâmetros clínicos que vocês irão coletar na boca do paciente. E iremos transcrever essas características, né, para a figura, né, dos dentes e mostrar, né, e desenhar, né, esses parâmetros para que, ao observarmos o periograma, nós já tenhamos para que nós já tenhamos uma ideia de como essa doença progrediu na boca do paciente, ou como essas lesões se manifestaram na boca do paciente, essas lesões periodontais. Então, olha só, com relação aos parâmetros, pessoal, vocês já observam, nós já estudamos isso, né? Quem tem dúvida, volta lá e vê o vídeo de avaliação da perda de inserção clínica. É um vídeo que fala sobre isso aqui. Então, nós temos o parâmetro posição da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte. Ele pode ser negativo quando esse paciente não apresentar recessão gengival. A margem gengival está posicionada para coronal em relação à junção cimento-esmalte. Nós podemos ter um valor zero. Isso quer dizer que a margem gengival está no mesmo nível da junção cimento-esmalte. Nós podemos ter um valor positivo. Isso quer dizer que o paciente ele tem recessão gengival. Outro parâmetro que nós precisamos registrar no periograma é a profundidade de sondagem, pessoal. Então, se essa profundidade de sondagem for a mesma da distância da junção da margem gengival à junção cimento-esmalte, esse é um sítio sem perda de inserção clínica, tá?
Então, nós vamos registrar também as profundidades de sondagem. Outro parâmetro que nós precisamos registrar no periograma, o sangramento à sondagem, tá? Precisamos avaliar a perda de inserção clínica de cada sítio. Veja que nós estamos trabalhando aqui só com os sítios vestibulares. Então, ó, 3 sítios vestibulares, 3 sítios palatinos. Precisamos avaliar também a complexidade do caso, né? Se esse paciente, ou da lesão periodontal, se esse paciente apresenta mobilidade, se esse dente apresenta mobilidade, ou se o paciente apresenta algum dente com mobilidade, e dependendo dos dentes que têm área de furca, os multirradiculares, nós precisamos avaliar a presença de lesão de furca, tá? Então, nós temos esses parâmetros e iremos registrar no periograma. Cada sítio que você sondar, você observa se tem sangramento ou não. Se tiver sangramento, você registra no periograma. Para a gente padronizar nossos periogramas, pessoal, a gente elaborou uma legenda, tá? Então, vocês precisam também, aqui na clínica da UFCG, seguir essa legenda para que a gente tenha um padrão nos nossos exames. Então, nós fizemos uma legenda, olha só, a bolinha corresponde à posição da margem gengival. Ó. Essa bolinha azul corresponde à posição da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte. A linha azul corresponde à delimitação da margem gengival, onde essa margem gengival está posicionada. A linha vermelha corresponde à profundidade de sondagem, tá? E depois esse espaço, a união dessas linhas vermelhas, você vai ter uma área vermelha que corresponde à profundidade de sondagem em todos os sítios. O espaço, a área amarela, vocês irão printar a área amarela correspondente à recessão gengival. Se esse paciente perdeu algum dente em decorrência de causas não periodontais, por exemplo, ele teve uma indicação ortodôntica, indicação de exodontia por ortodontia, né? Uma indicação ortodôntica para exodontia do elemento 24. E você observa a ausência desse elemento 24 e pergunta para o paciente por que foi que ele perdeu esse elemento. E ele informa que esse elemento foi perdido por uma causa não periodontal. Você vai marcar o X, que já é o símbolo, né? A legenda que nós utilizamos aqui. Se esse paciente, pessoal, apresentar um dente perdido devido à periodontite, depois nós vamos discutir com vocês porque é quando nós iremos considerar um dente perdido devido à periodontite, você vai pintar o dente de cinza. Ó. Veja aqui que esse elemento aqui, o elemento 16, o elemento 15 e o elemento 14, eles estão pintados de cinza. Isso quer dizer que esses elementos estão ausentes e eles foram perdidos devido à periodontite. Você vai desenhar um círculo aberto para representar lesão de furca. Claro que nas áreas de lesão de furca. Por exemplo, esse elemento aqui, o 18, ele pode ter uma furca na face distal, na face mesial e na face vestibular. Então, você vai marcar aqui. Se o paciente apresentar mobilidade, você vai colocar duas setas, né, com direções opostas. Você vai marcar a setinha desenhando duas setinhas com direções opostas, para indicar que esse dente apresenta mobilidade. Vamos fazer agora na prática para vocês entenderem, tá? Então, olha só. Vamos para o sítio dístio vestibular do elemento 18. A distância, a posição da margem gengival com relação à junção cimento-esmalte é menos 3. Isso quer dizer que essa margem gengival está no sentido coronário, tá? No sentido coronário em relação à junção cimento-esmalte. Então, eu venho e desenho essa margem gengival aqui a 3 milímetros da junção cimento-esmalte. Tá aqui, ó. Ok? Posição da margem gengival. Eu vi que nesse sítio a profundidade de sondagem deu 3 milímetros. Então, é a mesma, ó. Então, eu vi que minha sonda penetrou 3 milímetros. Então, minha margem gengival está posicionada a 3 milímetros da junção cimento-esmalte
minha profundidade de sondagem também é de 3 milímetros. Isso quer dizer que esse sítio aqui não apresenta perda de inserção clínica. Então, provavelmente, o nível de inserção clínica aqui vai ser zero. Perda de inserção clínica vai ser zero. Vamos para o sítio vestibular. Aqui a gente já observa que a posição da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte é zero e a profundidade de sondagem de 6 milímetros. Então, eu vou registrar aqui, ó, minha posição da margem ao nível da junção cimento-esmalte e minha profundidade de sondagem de 6 milímetros. Então, eu venho 2, 4, 6 milímetros. Então, ela vai estar aqui, ó. Então, minha sonda penetrou isso. Então, a linha profundidade de sondagem é a linha vermelha, tá? A linha vertical vermelha, tá? A linha horizontal é a margem gengival. Vamos para o sítio mesovestibular, ó. Sítio mesovestibular. A posição da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte é 4. E a profundidade de sondagem, 3. Pessoal, ó, essa posição positiva aqui, esse valor positivo, quer dizer que a margem gengival está posicionada no sentido apical, ó, que esse paciente tem recessão gengival. Então, de 4, ó, então eu tenho 2, 4. Então, minha margem está posicionada aqui, ó, a 4 milímetros da junção cimento-esmalte. E a minha profundidade de sondagem foi quanto? 3 milímetros. Então, olha a diferença, tá, pessoal? Olha a diferença. Nesse caso aqui, a margem gengival estava posicionada na junção cimento-esmalte e teve uma profundidade de sondagem de 6. Já no segundo, no sítio mesovestibular, a margem estava posicionada a 4 milímetros. Então, a recessão, nesse caso aqui, o paciente tem uma recessão de 2, 4 milímetros. E eu tive 3 milímetros de profundidade de sondagem. Como é que eu meço esses 3 milímetros, pessoal? Eu venho aqui 4, mais 2, 6 e 1. Não, então eu tenho de 4 para 6, 2 e 1, 7. Então fica aqui no 7, ó. Como também eu posso calcular a perda de inserção geral e já marcar, mas eu acho mais interessante fazer essa medida assim. Eu não estou no 4, então eu preciso de andar 3, 4, 5, 6, 1, 7. Então eu venho e marco no 7. Ó, vamos por 17, por elemento 17, para a gente terminar de entender, finalizar nosso entendimento. No sítio dístio vestibular, nós temos a margem gengival a 4 milímetros da junção cimento-esmalte, mas o valor é positivo. Isso quer dizer que esse paciente apresenta recessão. Onde é que eu vou localizar essa margem, né? Minha margem. Então, eu tenho a junção cimento-esmalte, ela está a 4 milímetros, então ela está aqui, ó. Por quê? Porque tem recessão, porque o valor é positivo. A sonda, minha profundidade de sondagem foi de quanto? De 3 milímetros. Então, 3 milímetros, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, 3 milímetros vai dar aqui, ó. Muito parecido com o sítio adjacente. Já o sítio vestibular, o que é que eu vou ter? A face vestibular, eu vou ter a margem a 3 milímetros da junção cimento-esmalte positiva. Isso quer dizer que esse paciente tem recessão gengival. E a profundidade de sondagem de 6 milímetros. Isso quer dizer que esse paciente também tem bolsa periodontal. Então, eu venho para cá, ó, minha margem a 3 milímetros. Então, vou para cá, ó, 2, 3. Então, é no meio, entre o 2 e o 4. Então, vou marcar aqui. Certo? Então, eu tenho 3 milímetros de profundidade de sondagem. Então, 1, 2, 3. Está aqui de margem gengival. A margem gengival está a 3 milímetros da junção cimento-esmalte, com a recessão. E uma profundidade de sondagem de 6 milímetros. Então, eu estou no 3, eu preciso de 6. Vou chegar aonde? 9. O sítio mesovestibular, pessoal, eu tenho uma recessão de 3. Por que recessão, João? Está falando recessão? Porque o valor é positivo. Isso quer dizer que a margem está no sentido apical em relação à junção cimento-esmalte. Por isso que ela é uma recessão de 3 milímetros. Então, eu venho para aqui. E a profundidade de sondagem de 4 milímetros. Então, eu venho para cá, ó, meu sítio dístio vestibular. No meu sítio mesovestibular, minha margem está a 3 milímetros, um valor positivo da junção cimento-esmalte. Então, é recessão. 2,
3 milímetros. Ó. Vou marcar aqui. E a profundidade de sondagem de 4. Então, eu tenho 3, né? Já estou em 3. Preciso de 4 para chegar em 4. 3 mais 4, eu vou para o 7º milímetro. Então, minha profundidade de sondagem vai até aqui. Ó. Beleza? Então, eu tenho a posição da minha margem gengival e a posição das minhas profundidades de sondagem nesses sítios vestibulares. Como é que eu vou desenhar agora? Então, eu vou pegar um lápis de coloração azul e vou unir os pontinhos referente à margem. Então, aí eu vou ter a posição da minha margem gengival. Ok? De vermelho, eu vou pintar aqui, vou unir também essas linhas vermelhas para calcular a minha profundidade de sondagem, né? E as minhas recessões, eu vou pintar de amarelo, ok? E vou unir minhas profundidades de sondagem para eu ter ideia do padrão de destruição aqui, em termos de tecido mole, né? E esse desenho vai ser muito parecido com a radiografia periapical do paciente. Então, eu pinto tudo de vermelho, que corresponde ao tecido que foi destruído. Se esse paciente apresentar, por exemplo, mobilidade, você vai marcar a legenda de mobilidade, as setinhas em direções opostas, tá? Se esse dente apresentar lesão de furca, você vai marcar a presença de lesão de furca. Nesse caso aqui, apontando que ele tem uma lesão de furca na face distal, né? Então, olha só, na face distal, na face vestibular e na face mesial. Então, 3 áreas, 3 aberturas, né, de áreas de furca, né, nas 3 faces. Ok? Então, assim, para a gente calcular a perda de inserção clínica, que eu já falei, que é a distância da junção cimento-esmalte ao fundo do sulco e da bolsa, veja que nesse sítio aqui, a distância da junção cimento-esmalte para o fundo do sulco da bolsa é 0, porque esse paciente não teve perda de inserção. Então, se eu somar menos 3 com 3, eu vou ter quanto? 0. Ok? Nesse sítio aqui, pessoal, a perda de inserção clínica, o nível de inserção clínica, é a distância da junção cimento-esmalte até o fundo do sulco da bolsa. Quanto é essa distância? 6 milímetros. Por quê? Eu vou somar 0 mais 6, vai dar quanto? 6 milímetros. Olha só o sítio agora, o sítio mesio vestibular. A distância da junção cimento-esmalte até o fundo da bolsa é quanto? 7 milímetros, está entre o 6º e o 8º milímetro. 7 milímetros. Por quê? Porque se eu somar a recessão mais a profundidade de sondagem, quanto é que eu tenho? 7 milímetros. Nesse outro sítio, a distância da junção cimento-esmalte até o fundo da bolsa também é 7. 3 mais 4, 7 milímetros. No sítio vestibular do elemento 17, essa distância agora é quanto? 9 milímetros. Está entre o 8º e o 10º milímetro. Então, 3 mais 6, 9. Então, perda de inserção clínica, nível de inserção clínica de 9 milímetros. No sítio mesovestibular do elemento 17, eu tenho a distância da junção cimento-esmalte até o fundo da bolsa, também é de 7 milímetros. Tá vendo? 7 milímetros está entre o 6º e o 8º milímetro. E aqui eu tenho 3 mais 4, 7 milímetros. E, pessoal, e aí você tem a representação gráfica do periograma, tá? Em cima desse exame, tomando com base esse exame, eu tenho uma ideia. Se eu olhar para essa imagem, né, eu já sei que esse dente tem mobilidade. Então, eu vou observar aqui no periograma que também você vai registrar aqui o grau de mobilidade e o grau de lesão de furca, tá? Então, você vai observar esse dente tem mobilidade e eu venho para cá, a mobilidade do dente 18, você vai registrar aqui, foi mobilidade grau
2. Lesões de Furca, grau 1, no sítio dístio vestibular. Lesão de Furca, grau 2, no vestibular. E lesão de Furca, grau 1, no sítio mésio vestibular. Então, com o periograma, eu consigo ter um apanhado geral da condição periodontal do paciente. Consigo observar se ele tem mobilidade e qual o grau de mobilidade desse paciente, se ele tem lesão de Furca e qual o grau da lesão de Furca desse paciente, e como a doença, as lesões periodontais se comportam em cada sítio. Ok? Então, olha só, olha esse exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Se a gente olhar esse periograma, tá aqui, ó, tudo registrado, ok? Ó, tudo registrado. Mas se a gente olhar esse periograma, veja que eu tenho, aqui já dá para observar que esse dente tem uma recessão, ó, de quantos milímetros? De 10 milímetros, ó. Recessão de 10 milímetros. Se a gente for para o clínico, nós também vamos observar isso, ó. Já a partir do lateral, uma condição bem melhor, ok? Inclusive no 11, no 21, no 22, no 23, a gente não observa perda de inserção, por isso que a gente pintou de azul aqui, ó. Veja que é isso que acontece. Olha se a condição não é bem parecida com o que a gente observa na radiografia. Aqui nós temos os sítios vestibulares e aqui os sítios palatinos. Veja que essa condição é semelhante a essa condição aqui. Então, apenas olhando, observando o periograma, eu tenho uma ideia de como é que essas lesões periodontais estão presentes na boca do paciente, tá, pessoal? Olha só. Então, por isso que é muito importante o periograma. Então, ele é importante tanto no diagnóstico da doença, porque você precisa diferenciar os casos suspeitos de periodontite para os casos comprovadamente de periodontite. É importante para você classificar a doença, a periodontite do paciente e até a própria doença, se for outra condição. Veja, ó, que legal. Nesse caso aqui, ó, esses dentes que estão pintados de cinza, eles foram perdidos devido à periodontite. Então, ele é importante no planejamento. Por exemplo, eu já sei quantos dentes foram perdidos, ó. Todo esse sextante 5 foi perdido. Se esse paciente precisará de reabilitação de prótese, de implante. Qual o nível de destruição? Olha só esses dentes aqui, ó. Então, nos dá uma ideia de como planejar o tratamento. Durante o nosso tratamento, eu consigo avaliar se eu tive efetividade no meu tratamento, comparando minhas novas profundidades de sondagem, minhas novas avaliações com essas avaliações do periograma inicial. E também durante minha terapia periodontal de suporte, quando esse paciente tiver já concluído seu tratamento, com 3, 4, 5 meses depois, eu posso ter esse periograma como referência para eu saber se a doença progrediu ou continua numa condição de estabilidade. Ok, pessoal? Então, assim, o periograma é uma fase extremamente importante para a gente diagnosticar, classificar a doença. Ele será útil no nosso plano de tratamento, durante o nosso tratamento, para a gente observar as mudanças dos parâmetros periodontais, a resposta tecidual ao tratamento periodontal, à raspagem, se a gente está tendo melhora ou não, fazendo a comparação com esses parâmetros do periograma inicial. E durante a manutenção, o controle desse paciente, a gente precisa observar se essa doença está estável e se ela está progredindo ou não, também comparando com o periograma inicial. Se nós não temos o periograma inicial, pessoal, provavelmente esse é um tratamento destinado ao fracasso. Por quê? Porque você não vai ter parâmetros de comparação. Você não vai ter como dizer se esse paciente, se aquela bolsa periodontal foi tratada, se houve reinserção periodontal, se essa doença progrediu. Você sequer vai conseguir tratar, diagnosticar corretamente esse paciente. E se você não faz um diagnóstico correto,
você provavelmente não vai conseguir fazer um tratamento efetivo, ok? Vocês irão fazer uma atividade sobre periograma, e se tiver dúvidas, vocês podem também tirá-las no fórum. Nós temos só um fórum de dúvidas para esse preenchimento de periograma, né? E vocês precisarão entregar a atividade. Nós iremos gravar um vídeo só instrutivo, né? Um vídeo instrutivo, orientando como vocês devem preencher esse periograma, né? Vocês vão encontrar um periograma já com todos os dados, irão calcular as perdas de inserções clínicas e fazer esse desenho, né? E também colocar, anexar a atividade. Nós vamos fazer um vídeo instrutivo só com isso, ok? Um abraço a todos.